Olá pessoal, tudo bem? Vim falar um pouco hoje sobre como eu vejo a doença intersticial pulmonar na tomografia, certo? Nessas 1 ou 2 semanas a gente conversou demais sobre a doença intersticial pulmonar e hoje eu vim fechar esse assunto mostrando como eu acho, dando dicas a vocês para a gente poder criar uma propedêutica diagnóstica na doença intersticial pulmonar. A primeira coisa que eu vejo ou que eu tento encontrar quando eu vejo uma tomografia que eu acho que é suspeito para doença intersticial pulmonar isso aqui é uma doença fibrosante ou não? Fibrose pulmonar, qual é a definição? Eu já falei algumas vezes. É distorção do parênquima associada a bronquiectasias ou bronquiectasias de tração com ou sem favolamento. Aqui nesse caso, o que é que a gente vê? Por exemplo, aqui já na língua, a gente vê áreas de distorção do parênquima com bronquiectasias de tração. Como é que eu vejo bronquiectasia de tração? Não existe o afilamento habitual, certo? Que vemos nas tomografias normais do brônquio. Ou seja, o brônquio ele não perde o calibre que ele perderia naturalmente. Além disso, a gente vê que perto da pleura, junto 1 centímetro junto da pleura, a gente vê brônquios onde a gente não deveria ver. Então, nessa tomografia a gente tem sinais de fibrose pulmonar, certo? Já é uma doença fibrosante. Passando essa primeira pergunta, a gente vai para a segunda. Qual é o achado que predomina nessa tomografia? O achado que predomina nessa tomografia é o vidro fosco, certo? Então, é uma doença fibrosante que predomina vidro fosco. Então, a gente já tem duas características importantíssimas. Depois disso, a gente vai para a terceira pergunta, que também é bastante importante. Qual é a distribuição dos achados dessa doença? É uma doença que predomina em lobo superior, inferior, central, periférica, ou não tem distribuição? Aqui nesse caso, nitidamente, é bastante interessante a gente utilizar as reformatações, a gente vê que é uma doença que predomina nos lobos inferiores, certo? Notadamente, veja que mostra aquele gradiente ápico-basal. Utilize as sequências, os cortes em coronal e sagital, certo? Para visibilizar bem esses achados, tá ok? Depois que vimos a distribuição, que nesse caso é nos lobos inferiores e de certa forma homogênea, nós teremos que classificar essa tomografia de acordo com os critérios da ATS. No caso mais recente de 2018, que é compatível com PIO, provável PIO, indeterminado ou de diagnóstico alternativo. Como temos o predomínio de vidro fosco, isso caracteriza um padrão de diagnóstico a PIO. Então vimos que é um diagnóstico alternativo a PIO e vamos tentar ir agora para o quinto e último passo. Existe algum achado de especificidade que vai me fazer pensar em alguma patologia, e aí vai a gente tentar encontrar esses achados. Então, se é uma doença de predomínio basal e com predomínio de vidro fosco, eu vou pensar inicialmente em PIN. E aqui a gente ainda tem achados de especificidade para a doença, que é, nesse caso aqui, o subpleural sparing. Veja que, mesmo tendo um acentuado vidro fosco, ela tende a poupar essa região subpleural, certo? Então, isso é um achado característico de bastante especificidade para PIN, sobretudo quando estamos diante de uma doença que predomina o vidro fosco. Ainda temos outra alteração de bastante especificidade que a gente conversou essa semana, que é o straight edge sign, que vemos uma delimitação precisa entre o pulmão alterado e o pulmão normal. Então, muito provavelmente isso é uma doença, isso é um padrão PIN, muito provavelmente de uma etiologia por colágeno vascular. Nesse caso, era uma paciente com um padrão PIN secundário ao lúpus, tá bom? Espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado do conteúdo. Um grande abraço a todos.